Bom, gente, eu vou fazer um novo vídeo, né? A gente já começamos a ter os nossos primeiros haters do canal. E isso é bacana, porque basicamente o hater ajuda o engajamento, então a gente consegue propagar nossos vídeos. Então, quanto mais haters aí, em teoria, por algoritmo, é melhor. Mas antes de falar, eu queria me apresentar um pouco, né? Bom, meu nome é Nauber, eu sou pesquisador da área de inteligência artificial. Eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos. Hoje terminei meu pós-doutorado em neurociência com inteligência artificial ah, na China, na Universidade na Macau, na China, né? E tenho diversos trabalhos na área de pesquisa, tanto da parte de neurociência como da parte de uso de inteligência artificial para construções de soluções na área do direito, na área da biologia. Atuei no combate à pandemia também, né? Ah, então é basicamente aí. E também tem alguns livros escritos, né? Eu tenho um estudo sobre fake news, divulgação de fake news, de vírus informacional, dentre outras coisas, tá? Mas eu queria falar com vocês hoje sobre uma falácia lógica, né? E o que são falácias lógicas? Falácia lógica é basicamente quando você usa de artifícios desonestos, né? Ou antiéticos, a gente pode dizer assim. Talvez a palavra não seja correta, de artifícios para ganhar um debate sem ter razão, certo? O primeiro desses artifícios a gente chama de ad hominem, né? Ou também a gente chama de ad hominem abusivo, que é o que geralmente haters fazem. Em vez de atacar o argumento, ele ataca a pessoa, né? E aí fala da aparência física da pessoa, chama a pessoa de criança, chama a pessoa... Enfim, é basicamente isso que se faz. Então, o ad hominem é uma forma de perder o debate. Quando você não ataca o argumento, ataca a pessoa, você basicamente está apresentando que você não tem um contra-argumento contra isso, tá? Bom, do vídeo de ontem, né? Eu falei o vídeo de ontem da série Alien Earth, tá? E algumas pessoas ficaram, né? Eu acho que isso é questão de dogma, né? Quando você tem um dogma, a pessoa fica meio enfurecida quando você ataca o dogma daquela pessoa. Mas vamos lá falar de anarcocapitalismo, tá? Existem várias formas de anarcocapitalismo, tá? Uma forma é quando existem dominâncias de empresas. E para explicar sobre isso, eu vou falar um pouquinho de processos biológicos, tá? Existem processos biológicos, por exemplo, quando você tem uma colônia de bactérias e uma cepa é muito mais resistente que a outra e você não tem um processo regulatório, que seriam os nossos antibióticos, que por sinal eles estão perdendo eficácia e é um problema que a gente vai ter que resolver, que aquela bactéria fica dominante. Ou seja, ela canibaliza as outras. Basicamente isso que acontece. Isso acontece a mesma coisa no capitalismo quando você não tem um ente regulatório ou um ente que impõe limites. Quando tem uma empresa que canibaliza as outras, basicamente ela começa a ficar dominante. Vou dar um exemplo básico do que tem hoje. A gente hoje tem em torno de 6, 7 big techs. Lógico que o ecossistema americano, a gente tem muito mais organizações, empresas, startups, né? Mas se essas 6 big techs se tornarem canibalizadoras, o que é isso? Você consegue oferecer um preço abaixo do custo operacional por muito tempo, você pode quebrar as outras empresas, tá? Então, vamos pegar na visão anarcocapitalista da coisa, vamos tirar o Estado da jogada. É o mesmo caso das bactérias e é o mesmo caso de tumores, né, quando entram no organismo. Se você não tem um ente para regular, ele começa a se espalhar até tomar conta do organismo todo. Então, vamos pegar 3 grandes empresas. ah, Se elas forem predatórias e eu não tiver um ente fiscalizatório, elas podem, por exemplo, fazer fusões, oferecer preços abaixo do custo operacional por muito tempo e quebrar o ecossistema e se tornarem dominantes, tá? A série Alien Earth não fala como as empresas lá se tornaram nessa espécie de anarcocapitalismo, né, sem o Estado. Não, e aí o pessoal fala de compadrio, né? Como fosse a Rússia dos anos 2020, tá? Mas não é isso, cara. A gente não tem essa explicação na série, tá? E existem várias formas de chegar àquele mesmo resultado. Não é só... Até porque, para existir compadrio, precisa existir Estado. O Estado, ele alimenta o compadrio para manter o poder autocrático. É o que acontece em muitos países hoje, tá? Isso é a realidade hoje. Mas quando
o Estado não abre mão do poder para essas empresas, tá? Tá. O que acontece normalmente para chegar no ponto que a gente tem em Alert e na série Cyberpunk, que é bem bacana de assistir também, eu sugiro vocês assistirem, é basicamente quando eu tenho empresas com caráter predatório e eu não tenho nenhuma regulação, nenhuma barreira, né? É a mesma coisa do organismo, o que acontece na biologia. Quando eu não tenho barreiras, aquele espécime predatório ele se torna dominante, destruindo o ecossistema. Tá? Tem vários exemplos na biologia para isso, tá? Certo? Então, essas empresas basicamente conseguem quebrar as outras, adquirir, fundir ou jogar de forma desonesta para conseguir se dominarem. E aí só os grandes ficam. Isso é basicamente teoria da evolução, tá, gente? Se vocês pegar o algoritmo genético, funciona assim. Bota a população no algoritmo genético, bota alguns entes lá mais fortes, tá? Vê quem é que vai sobreviver depois de algumas gerações, tá? Certo? Isso acontece em todo lugar, acontece na natureza. Ah, por exemplo, você pega uma espécie predatória de planta e joga no ecossistema, ela domina todo aquele ecossistema até chegar nos seus limites. Quais são os limites, né? É lógico que no meio biológico, o que acontece é que a própria natureza impõe seus limites, certo? Seus limites físicos, porque você tem um continente que tem climas diferentes e aquela espécie não prospera em outro clima, ou limites até de predadores, né? A espécie precisa ter predadores naturais para regular aquela espécie de se propagar indefinidamente, tá? Mas no caso da empresa, que é o predador daquela empresa, voltando para o mesmo ecossistema, né? Ela vai crescer sem limites, né? Você não tem uma espécie de ente regulatório. Tem um livro muito bacana que vocês podem ler, chamado Sapiens, né? Muita gente já leu, mas eu acho que o pessoal não entende, né? Que ele fala, inclusive, que existe um número mágico, eu não lembro qual é o número, se é 100 pessoas, que as comunidades param de funcionar quando passam desse número sem um ente institucional para regular as pessoas. O que é que significa? Se uma tribo cresce demais, tá? Ah, e eu não tenho, de um lado, ou um poder muito forte para regular, ou um ente institucional que as pessoas aceitem as regras, o que acontece é que aquela comunidade começa a desmoronar, simplesmente porque o ente mais forte vai querer pegar o recurso dos outros. Isso acontecia nos tempos tribais, né? Se você pegar antes da própria Idade Média, no início da humanidade, quando eu tinha tribos atacando outras, tá? Certo? Eu não tinha estado, e não era o paraíso. Eu tinha tribos atacando outras. Então, o pressuposto do anarcocapitalismo, tá, é que basicamente sem o Estado, as empresas vão se respeitar mutuamente. Eu não tenho nada regulatório, né? Não tenho nada no processo de conter expansões, e as empresas vão se respeitar mutualmente, né? E que não vão jogar de forma injusta, né? Mas eu sinto dizer que no mundo real não funciona assim, tá? Não funciona assim. Então, assim, normalmente é interessante. E aí, gente, sem paixão, né? A gente, para fazer análise, a gente tem que fazer análise sem paixão, sem tomar lado. É por isso que eu sempre digo: não seja de esquerda, não seja de direita, seja racional. E o que é ser racional? É olhar para os dados, para os fatos e tentar analisar de forma factual, de forma pé no chão, tá? Certo? Então vamos lá. De novo, eu boto uma bactériazinha predatória na colônia de bactérias. Se eu não fizer um antibiótico para tentar conter aquela bactéria, ela vai tomar conta de tudo. Se eu boto uma empresa predatória e eu posso existir um dia, vamos imaginar que você tem um sistema anarcocapitalista, ele vai funcionar, pode até funcionar por 100 anos de forma ok. Mas vamos imaginar que no ano 120 surge uma empresa predatória, tá? Quais são os limites que você vai conter essa empresa, tá? Se ela se torna muito grande, né? Isso acontece em todo lugar, acontece em sistemas biológicos, em sistemas algoritmos da computação, acontece até na parte de sociologia, né? Ah, vamos dar falar de novo de liberdade de expressão, né? Certo? E o paradoxo de Popper é muito sobre isso também. É o que acontece na biologia com tumores e a mesma coisa que acontece com ideias ruins, tá? O pessoal fala assim, não, todo mundo pode falar qualquer coisa, certo? Mas vamos dar um exemplo, se eu consigo ter uma ideia ruim
e você, por meio de recursos de neurociência, consegue convencer essas pessoas que essa ideia é boa, ela vai se propagar. Exemplo disso, o regime que aconteceu na Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? É basicamente isso, que foi eleita de forma democrática. Ou seja, as pessoas votaram naquele regime. As pessoas foram convencidas que aquilo é bom. O que eu quero dizer no fim, gente, é que o mundo não é perfeito. O mundo é cheio de imperfeição. E, e aquele mundo lá de Alienist não é perfeito. Pode existir um mundo anarcocapitalista perfeito? Pode. Lógico que pode. Certo? Como pode existir um mundo comunista perfeito. Né? Vamos pegar um exemplo lá da série Last of Us. Tem aquela comunidade lá que o comunismo funciona bem. E ficou funcionando bem. Até que um dia os zumbis lá chegaram e dizimaram a comunidade. Né? Funcionava bem. Tá? Eu quero dizer que essas alternativas podem funcionar, tá? Em teoria podem funcionar. Mas o que eu quero, enfim, falar racionalmente é que existem probabilidades de não funcionar também, certo? Certo? Isso acontece em qualquer meio biológico, computacional, físico, né? A física não. A física eu vou deixar à parte porque a física ela se regula por regras muito precisas, né? Tem até um pessoal que fala, né? Se você quer acreditar em Deus, você vira físico. Se você quer ser ateu, você vira biólogo. A biologia não. A biologia é muito mais complicada e muito mais imperfeita que a física. A física, ela demanda ajustes finos dos processos para funcionar, né? Você tem ajustes finos das variáveis, né? Envolvidas para a Terra existir. Eu preciso ter Júpiter lá do lado protegendo contra colisões de asteroides, né? Já na biologia, não. Na biologia o negócio é muito complexo. Eu sempre falo, por exemplo, dos diabos da Tasmânia, né? Os bichinhos lá, eu não sei se vocês sabem, a maioria deles morrem de câncer. E o câncer deles, no caso, é passado via câncer de pele, ele é transmissível, tá? Não é que o câncer é transmissível, mas a, a patologia que gera o câncer é transmissível, facilmente transmissível, muito contagiosa, por sinal. Já se você pega elefantes, eles não contraem câncer, né? Não sei se vocês sabem disso. Enfim, o que eu quero terminar meu vídeo de hoje é que você não ganha argumentos atacando as pessoas, tá? Você não vai ganhar argumentos falando do porte físico da pessoa, certo? Falando se ela é mais velha ou mais nova, né? A única coisa que você vai passar quando você faz isso e quando você diz que a pessoa não estudou, você nem saber se ela não estudou, é basicamente passar a imaturidade do comentário. É basicamente isso. E aí, gente, essas discussões do canal que eu quero levar para vocês são as discussões que eu quero levar de forma fria. O ponto de vista fria é tira um pouco das emoções, tira um pouco dos dogmas, né? Sai um pouco das igrejas, né? Não vai adotar a estratégia do Olavo de Carvalho de ficar atacando as pessoas, porque isso não funciona. Tá, pode até funcionar com a grande massa, né? Que usa os ataques como forma de manobra e funciona nessas redes sociais, mas a nível científico não vai funcionar, tá? O mais bacana a nível científico você mostrar argumentos, mostrar provas, mostrar dados, né? E não tratar as coisas como religião, né? Porque quando se trata as coisas como religião, no fim você não está provando nada, tá? Bom, é o meu recado de hoje, tá? De novo, eu vou focar sempre nisso. A ideia desse canal vai ser construir uma comunidade que pensa, que sabe raciocinar, e não que vai tomar time de futebol, né? Não, eu vou ser anarcocapitalista, eu vou concordar com tudo que está lá. Eu vou ser comunista e vou concordar com tudo que está lá. Porque no fim, gente, vamos olhar para a natureza não quer saber se você é anarcocapitalista, comunista, né? E esse é o problema das ideologias, cara. Elas não encaixam perfeitamente no mundo real. O mundo real ele é muito mais complexo que a ideologia. Hoje a gente tem corais ficando embranquiçando que vão reduzir a emissão, né, de oxigênio, que vai reduzir a população
dos oceanos, né, a diversificação de população dos oceanos nos próximos anos. É um problema. E ó, esse problema eu não quero nem saber se você é anarcocapitalista, comunista ou qualquer ista desses. Porque a gente tem que olhar para o mundo real, para os problemas do mundo real, né? Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, né, que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu trabalho com inteligência artificial há mais de 7 anos, antes do hype, certo? Ah, e aí, você pega alguns pesquisadores e falam, não, não é inteligente, não é artificial. Beleza, não é. Pode até não ser, sei lá. Mas o problema vai existir do mesmo jeito. Você pode chamar aquilo de burrice natural, tá? Mas a inteligência artificial, como ela é, hoje ela vai sim reduzir o número de empregos, tá? Porque os carros autônomos estão sim começando a funcionar. A gente já tem uma empresa chamada Waymo lá funcionando na Califórnia, está estendendo as operações agora para Las Vegas, que está desempregando um monte de gente. Isso vai acontecer. A gente está tendo um aumento de nível de produtividade, porque você queira ou não, eu produzo código com inteligência artificial e a minha produtividade aumentou muito, tá? Quer você queira ou não. As coisas acontecem no mundo real, independente do que eu acho, tá? E é essa comunidade que eu quero criar, é a comunidade que olha para o mundo real e não para o que eu acho daquilo ali. O que você acha, cara, não vai mudar nada no mundo, certo? Eu, por exemplo, queria um mundo muito mais voltado para o conhecimento, para a ciência. Eu queria que os nerds de hoje fossem nerds que gostassem de estudar em vez de ficar falando, brigando por lacração, porque é isso que eu vejo nos canais de nerd hoje, é só falar sobre lacração, mas eles não procuram boas histórias, não procuram. Um exemplo claro disso é essa polêmica em torno do Reed Richards lá do Quarteto Fantástico. Cara, tu tá reclamando se o cara se estica muito ou não? O pesquisador foda, o cara é o pesquisador que criou um teletransporte, cara, pouco importa. Se ele não tivesse poder nenhum, pra mim tava do mesmo jeito bom, tá? E o problema dos nerds de hoje é isso, cara. Eu vi numa época que a ser nerd era receber bullying, mas eu tirava notas muito boas, tá? Eu gostava de estudar. O amor ao conhecimento é o que tornava a pessoa nerd, não é ficar botando bonequinho na prateleira, não, certo? E é esse o recado que eu quero passar. O verdadeiro nerd não é aquele nerd que fica botando bonequinho na prateleira e ficando falando sobre lacração. Isso aí é fake nerd, tá? Isso aí não ajuda em nada. Assim, ajuda só os influencers que ganham dinheiro com view, né? Com like, certo? Graças a Deus eu tenho outras profissões e não preciso necessariamente disso, tá? Né? Mas o que eu quero passar é isso. É tentar ser um verdadeiro nerd, alguém que contribui com a sociedade, alguém que tenta criar um mundo melhor, tá? Essa é a proposta, tá? Vida longa e próspera. Não esqueça de dar o like, comentar, mesmo que seja para ser hater. Você tá fazendo bem ao canal, né? Para discordar, pode falar aí, pode comentar, né? Isso só faz bem ao canal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais.